Boa noite, meus lindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da minha, da sua, da nossa queridíssima e por uma noite a temível Destilaria Mental. Estou aqui com meu bom doutor, Doutor é o cacete, eu não tenho doutorado. João Gabriel Lievre. Saudações, Fábio, saudações a todos. Tudo bom? Cara, Cara, tranquilo. o estúdio da gente aqui, nosso parceiro, o estúdio NPC, cara, os caras tão ligeiro. Tão ligeiro agora, Tão ligeiro, bicho. não dá mais não. Os caras falam assim, não tem tempo pra perder não. Tem cameraman, tem produtor, diretor. Não, o negócio aqui tá voando, amigo. Gabriel, quando eu falei que isso aqui era um emprego, eu tava brincando. Mas continua que tá legal, tá bacana. Show. Certo? Então, eu já dei um pequeno spoiler do episódio de hoje. E o pior é que eu nem me toquei quando você deu spoiler, depois que eu... Foi por que a gente chamou de temível. Porque o tema de hoje são fobias. E vamos à fobia. Vamos? Eu não vou perder tempo hoje fazendo piada no início, não. Eu tenho piadas lá no meio. Maravilha. Então, Vou vamos tentar lá. lembrar as piadas da primeira temporada que eu não fiz, porque ele me revelou agora que eu já gravei esse episódio. Eu tô vivendo aqui um déjà vu. Terceiro déjà vu já dessa temporada, né? Não, depende. Tem coisas que a gente Vamos lá. gravou a segunda vez. Ó, vamos lá. Decisões questionáveis, parte 1. Uso de substâncias. Mas a gente fez a parte 2, tudo certo. Exato. A gente fez o Substância, parte 2. Porque E- teve o Mickey cachaceiro que largou a mina aí. E que agora o Mickey é domínio público. É domínio público. Não processa mais a gente, Disney. Não pode. Exatamente. A gente não falou qual Mickey, a gente tá falando claramente do Mickey de 39? É o primeiro Mickey, é o Mickey que tá em domínio público. E era provavelmente o que beberia cachaça, enfim. Claramente. A gente procurem no YouTube, vai ter lá, tá domínio público, com certeza que vai ter lá. Se pá, já fizeram. As coisas, a coletânea de coisas erradas que o Mickey já fez nessa época. É o Mickey preto e branco. Caraca, verdade, viu? Dava pra ter Ei. um Mickey depois daquela conversa da gente aqui, dava pra ter um Mickey do meu lado aqui. Mickey e Pernalonga do Velho Testamento, os dois a 80 km por hora. Quem ganhou o pica-pau. Pica-pau do Velho Testamento dá uma surra nos dois. Ele deu uma surra na morte, amigo, desculpa. E na fome. True. Mas vamos- enfim. Fobias. E aí, o episódio de hoje, a gente tinha gravado pra primeira temporada, porém o áudio ficou uma merda e ele nunca foi ao ar. É. Então eu só reaproveitei Na, o roteiro. na época que a internet não era mato, mas a gente tava no meio do mato gravando. Exatamente. Entendeu? Ou saudades de gravar na casa de praia, viu? Saudades, a gente tava tendo essa conversa sobre isso. Exatamente. Por favor, vamos. Mas enfim. Vamos lá. Sobre fobias. Antes da gente falar sobre fobia, tem umas coisinhas que a gente tem que, como sempre, falar pra dar o contexto. E uma dessas coisas é o que a gente chama de contínuo do medo. Pega uma seta Certo. e essa seta representa o medo. Uhum. E o medo vai De 0 a 100. crescendo. Quando ele chega num determinado ponto, Hum. é onde a gente tem a fobia. Daquele ponto pra frente, fobia. Daquele ponto pra trás, medo, adaptativo, desadaptativo. Certo. Mas apenas medo. E aí, o que é um medo adaptativo e um medo desadaptativo? Lembra que, não sei se você vai lembrar, acho que nossos ouvintes não vão lembrar, então, enfim. No episódio sobre emoções, eu falei que todas as emoções têm uma função evolutiva pro ser humano. Sim. O O medo é uma função. É uma, função, É uma emoção, tem uma função evolutiva. Isso. Qual a função do medo? Você comunicar alguma coisa para os seus semelhantes. Não, o medo é pra você sobreviver. Também. Sabe Concordo, aquela concordo. famosíssima frase, quem tem cu tem medo? Então, se você tá mantendo o seu cu, senhoras e senhores, é porque você sobreviveu. Parabéns. A Exatamente. evolução permitiu que você A mantivesse. evolução só nos permitiu evoluir num meio em que a gente não estava nem perto do topo da cadeia alimentar. Para hoje em dia estarmos no topo da cadeia alimentar. Não, a gente saiu. Hoje a gente tá fora da cadeia alimentar, ponto. É verdade. Mas a gente nunca esteve no topo, nem perto. Nem perto. Então, assim. Talvez um redneck com a K-47. Mas. E o Crocodilo Dundee. Detalhe. Não, o Crocodilo Dundee tá na cadeia e tá no topo. Aquele australiano, amigo. Ele morreu de quê mesmo? Eu não sabia nem que ele tinha morrido já, Ele mas. morreu faz anos. Ele morreu, o cara morreu. E não foi comido por um crocodilo, ironicamente. Enfim. Então, esse é um medo adaptativo. É aquele medo que foi útil pra gente ao longo da nossa evolução pra gente sobreviver. Bicho, outra coisa que faz muito sentido a gente ter medo aqui no Brasil. 2 caras numa moto. Eu não preciso nem dizer. 2 caras numa moto. A gente não E anda, boleto, porque a gente é fudido. a gente não anda de madrugada na rua
com medo de 2 caras numa moto. Acabou. Não, se dependendo do horário, até um cara na moto. Certo? E se for mais pra dentro da madrugada, é só o cara. Ou só a moto. Exatamente. Enfim. O que é um medo desadaptativo? Que não faz sentido, não lhe agrega nada. Não, que em algum momento ele foi adaptativo. Lembra aquilo do... Eu lembrei de um exemplo muito errado que eu não posso falar antes de você explicar isso aí, que senão vai dar merda. Tá. Mas continue. É o medo, tipo assim, você na infância tinha medo de barata. Não, vamos mais prático. Você na infância foi mordido por um cachorro. Você tinha medo do cachorro, criou medo Você criou medo de cachorro porque o cachorro te mordeu. Tudo certo. E aí, tipo, conforme você foi chegando na idade adulta, você não procurou trabalhar isso. Então você continuou com medo de cachorro. Agora, significa que todo cachorro vai te morder? Nope. Exatamente. Então, é um medo desadaptativo. É um medo que, no grande esquema das coisas, não faz sentido. Eu tô refletindo aqui, é só a questão, tipo assim, você ter medo de um leão te comer é adaptativo ou desadaptativo? Todo leão iria te comer. Não, Reflexão louca da minha cabeça. não segue. mas dá pra desenvolver isso aí. é. Porque, por exemplo, primeiro ponto. Tenho fobia de leão. O cara, beleza. Você mora no Brasil. Quantos leões tem aqui? Não tô contando os de circo. E do zoológico. 0. Pois é. Então, é uma fobia? É uma fobia. Mas não é uma fobia com qual o paciente precisa se preocupar. Se um dia ele for pra savana africana fazer A fobia dele, na verdade, deixa de ser fobia e passa a ser um medo completamente plausível. Exatamente. Aí teu medo passa por contexto. Exatamente. Caralho, eu tô aprendendo muito, isso tá errado. Tudo é contextual. 3 temporadas desse podcast eu tiro um diploma. Eu já falei, 4 anos eu te dou o diploma honorário, amigo. Chupa, universidade. Então, assim, o medo depende do contexto. Por exemplo, fobia de altura. Se você nunca morar num prédio alto, ou se você não for viajar de avião, ou enfim... Isso parece aquela coisa, como é que você lida com um problema? Não lidando com ele. Não, existem problemas que... Por exemplo, eu tenho uma fobia... Pronto, vamos lá. Medo desadaptativo. Exemplo pessoal. Eu tenho fobia de aranhas. Certo. Caranguejeiras não são peçonhentas. Não são nocivas ao ser humano. Não são nocivas ao ser humano. Eu dou graças a Conchu de eu nunca ter visto uma caranguejeira na minha vida. E se ele for pra... E Gabriel não é uma pessoa que gosta de granja. Exatamente. E assim, eu tenho certeza, o dia que eu ver uma caranguejeira, eu desmaio. Branco na hora, sim. Mais do que eu já sou. O cérebro dele vai literalmente fazer, como é que eu lido com isso? Não lidando com isso, desliga ele. Não tem como ser um ataque de pânico se você estiver desmaiado. É o que o meu cérebro vai fazer. Esse é um medo desadaptativo. Só que eu não gosto de ir de granja, eu não frequento muitas fazendas. Então, o contexto no qual eu vou encontrar uma caranguejeira é mínimo. Então, eu literalmente não trabalho a minha fobia. Eu não preciso nem um pouco me preocupar com o meu medo. Exatamente. E assim, aranhas menores, hoje eu já tenho uma... Antes era terrível, tipo, era de sair gritando, mexendo os braços, pedindo socorro. Sim, já aconteceu isso. Imagina. Hoje já é muito mais controlável. E, senhoras e senhores, eu gostaria de revelar uma coisa. Ele é fã do Homem-Aranha também. O que é bizarro isso pra mim agora que eu sei que ele tem... Quando saiu o filme do Homem-Aranha, o melhor filme do Homem-Aranha, o filme do melhor Homem-Aranha, melhor dizendo, porque o melhor filme... Você vai ter uma DR agora, eu tenho quase certeza. O melhor filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2. É verdade, você não tem como discutir. Então, Mas enfim, em live action. em live action. Mas quando saiu o primeiro filme do melhor Homem-Aranha, eu ficava, caralho, eu quero ter os poderes do Homem-Aranha. Eu tinha 10 anos nisso, tá? Aí só que pra isso eu tenho que ser picado por uma aranha. Esquece, tô fora. I'm out. I'm out. E nem é pelos grandes poderes nem grandes responsabilidades, não, é só pela aranha mesmo. Não é nem porque o Homem-Aranha é um fudido na vida, é só pela picada de aranha. Amigo. É o menor dos problemas, literalmente. Amigo. Eu com certeza seria o Homem-Aranha da armadura de Homem-Aranha. Aquela armadura platinada. Platinada. Eu seria esse Homem-Aranha. O Aranha Stark. O Aranha Stark. Eu 100% seria. Ou não. Sabe quem eu seria? Eu seria o Aranha Superior. Não vamos entrar aqui, porque eu com certeza eu concordo que você seria o cara que poderia, se quisesse ser Homem-Aranha, queria ser Homem-Aranha, mas a frase seria: com grandes poderes vem grandes vadias. E isso é uma citação de um filme, caso alguém já queira cancelar Fábio. É verdade.
Eu estou com lâminas de titânio que cortam até diamantes. Que bom que eu não estou com nenhum diamante. Essa cena é maravilhosa. Próximo. Enfim, então assim, Seguindo sobre as fobias. isso é um medo desadaptativo. É aquele medo que não faz sentido no contexto, no maior contexto das coisas. E aí você tem a questão da ameaça exagerada. Quando você transforma o risco... tipo assim, o problema é muito menor do que você imagina. Vamos lá. É exatamente isso, só que sendo mais técnico, é literalmente, o medo é baseado numa percepção falsa ou numa racionalização equivocada de um perigo potencial. Exemplo, pra mim. Você tem medo de rosas. Amigo... Eu acho que deve ter essa fobia, Não, mas tipo... deve existir, até porque, mas assim, por exemplo, rosas representam um risco para o ser humano até que ponto? Tá, você pode se espetar na rosa ou você pode ter uma rosa venenosa. Não, vamos mais se fácil. você consumir ela, você vai se envenenar. Vamos mais fácil. Você um dia foi pegar uma flor, uma rosa, saiu uma abelha da rosa, a abelha te picou. Você pode criar uma fobia por isso. Não, mas eu tô falando assim, riscos reais. Exemplo, você pode se furar, você pode ter uma rosa venenosa na Austrália, provavelmente. Com certeza. Com certeza. Eu tô esperando aí no dia que alguém falou assim, transei com um ser humano da Austrália e morreu envenenado. Eu espero por esse dia. Com todo respeito a todas as pessoas da Austrália, mas assim... Nossos ouvintes não estão na Austrália ainda, então tá tranquilo. Yet. Ainda. Yet. Eu falei ainda. Hello, mate. Foi mal. Or, mate. Mas assim, você desenvolveu uma fobia de rosa, porra. É um negócio meio difícil da rosa te fazer um mal, né? Exatamente. Então, tem essa questão. Aí, tem a questão de ser crônico, no sentido de o medo, ele tá presente por um grande período de tempo. Tipo, se não for crônico, não é fobia. Você não teve um episódio, ficou com medinho e foi lá e depois tudo passou. Exatamente. Não conta como fobia. Tipo, é crônico, fobia. Certo. Exemplo, desde que eu me entendo por gente, eu tenho fobia de aranha. Então, crônico. Justo. Presença de ansiedade aguda. O indivíduo experiencia alarmes falsos ou ataques de pânico. Eu só imagino na real, tipo assim, o cara tá tipo, sei lá, o cara tem fobia a cachorro. Ele tá aqui no estúdio com a gente ali. Isso foi um cachorro? Não. Se a pessoa com fobia de cachorro, se ele ouve um latido, amigo... Tem uma amiga minha que é um exemplo. Ela tem fobia de barata. Existem pessoas que dizem que barata tem um cheiro específico. Eu nunca entendi isso. Eu sempre ouço isso, nunca senti o cheiro de barata. Também. Aí, mano, ela tá num canto, ela olha, ela ouve ou escuta alguma coisa que remete ela à barata. Ela não se aproxima. Ela já quase tocou fogo numa casa tentando matar barata. Sem querer ou piromania? Todo mundo tem direito a 2 incêndios. Ela cometeu quase o primeiro. Não é piromania. Check. Lembrou? Se tivesse sido 2 casas, aí eu ia dizer, olha, a gente aí também tem um problema, tá? Mas lembrando que piromania você não pode ter tocado fogo por outro motivo. Então se você tocou fogo porque tava com medo de alguma coisa na casa... Exatamente. Não é piromania. Não, amigo, vamos lá. Se eu não desmaiar ao ver uma caranguejeira, eu claramente toco fogo em alguma coisa. Fire. É fire. Porque, tipo... É isqueiro, desodorante... Porque, por exemplo, imagina o seguinte. A barata, o pessoal consegue dar chinelada na barata. Ok? Amigo... Literalmente você falou o meme lá, kill it with fire before it lay eggs. Exatamente. Agora, amigo, eu não sei, eu sinto que bater numa caranguejeira com um chinelo até virar uma papa de corpo e sangue... Ela não tem sangue, mas continue. Tá vendo? Essa criatura é do capeta. Ela funciona sem sangue. Na verdade, não. Enfim, não vamos entrar nisso, porque senão eu vou ter que explicar depois pra você, porque a aranha não tem sangue. Eu não quero explicações sobre aranhas, até porque, tipo, um dia desses eu tava vendo um vídeo, tipo, sobre a reprodução dos louva-a-Deus. E aí, do nada, o cara me meteu, tipo, 3 aranhas no vídeo. Eu, nope. Caralho, não precisava de mais nada. Louva-a-Deus decapita a cabeça durante o coito. Mas eu tô super de boas com louva-a-Deus. Não sou eu que tô sendo decapitado durante o coito? Faz sentido. Aí você lembra que tem um louva-a-Deus no filme do Kung Fu Panda. E ele, inclusive, faz essa piada, tipo... Eu não conheci meu pai, ele foi decapitado ele foi devorado pela minha mãe antes de eu nascer. Aí você é criança, você não entende o porquê disso. Aí você, a vira adulto, faz... Oh.
Não era piada. Não, era verídico. Mas enfim, voltando. O que eu tava... do cachorro? Não, do tacar fogo nas coisas. Isso. Sim. Eu tenho a impressão de que, tipo, dar uma chinelada numa aranha seria, tipo, o equivalente a, sei lá, tipo, dar uma chinelada, sei lá, num puppy ou num gatinho pequeno, porque, tipo, é uma coisa... Não é um... Se uma caranguejeira, sim. Exato. Então, tipo, aí eu... Não, caranguejeira eu não... Tipo, se eu não vou Se casar... eu não desmaiar... Não vou causar dano suficiente pra matá-la. É isso. Não, eu conseguiria causar, só que, tipo, eu acho que teria que ser muito sádico da minha parte. Tipo, não. Ah, porque tocar fogo? Senhor, você precisa trabalhar na sua terapia essa questão aí de referência de sadismo. Kill it with fire... sadismo demais matar com chinelada. Enfim. Continuemos o assunto. Enfim. E aí o que acontece? Fazendo um parênteses aqui sobre transtornos de ansiedade, os transtornos de ansiedade eles incluem características que compartilhadas do medo e da ansiedade excessiva da fobia. Certo. Então, tipo, tem algumas coisinhas similares entre um e outro. É um transtorno de ansiedade, beleza. Caraca, eu vi isso... Enfim, depois eu dou uma olhada no DSM. Mas eu acho que é. Já começou a mexer Pera. aqui? Eu já posso voltar a falar? Eu tô liberado? Assuma que não, por favor. Droga! Eu ainda não fui permitido invocar Não. a magia antiga. Não foi. Tá. Enfim, e agora a gente vai pro bingo. Já? Tão cedo? É porque depois vai ter formas de como lidar com a ansiedade, com a com fobia e como a fobia se instaura. Tá. Então roda a roleta e vamos Tá. começar o bingo. Vamos lá. Bola 01. Medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Exemplo, voar, altura, animais, tomar injeção, Pessoas. sangue. Pessoas. Eu acho que deve ter Tem alguma... uma fobia de... Pense num medo desadaptativo, é esse, viu? Não, esse é o medo desadaptativo. Nossa, a evolução me tornou um ser sociável. Eu tenho medo de quê? Pessoas. Puta que pariu. Acabou. Caralho, que desgraça. E um rápido adendo aí pros ouvintes da gente. Eu sei que, assim, se vocês estão mais ou menos aí na minha faixa de idade, aí perto dos 30 anos, e a gente é da geração milênio, a gente sabe que o convívio social é um saco, tá? Eu detesto pessoas. Quando eu falo isso, gente, eu só detesto pessoas, assim, tipo assim, às vezes tem que conhecer... É preguiça. Mas a gente é um ser sociável, a gente precisa de conviver com pessoas. O ser humano é um ser sociável, se você ponto. se trancar no caralho do mato, não vai ser algo bom pra você, tá? Vamos lá. A prova de que o ser humano é um ser sociável. Na pandemia, os índices de depressão e ansiedade dispararam. Ponto, né? Tipo, você precisa de mais evidência do que isso, amiguinho? Tem gente que vai dizer que sim. Aí, pau no cu deles, o problema não é meu. Aí é negacionista de ciência. Negacionista de ciência a gente não conversa. Eu não falou. Eu não perco Foi meu ele tempo que com falou. negacionista, amigo. Eu não perco meu tempo. Eu só, tá bom, beleza. Vai lá, amigão. Tchau. Viva a sua vida. Eu espero a seleção natural fazer seu trabalho. Aí foi você que falou, não eu. I hope so. Caralho, na verdade, assim, o quanto a gente burlou a seleção natural, a gente consegue ter os caras que negam a seleção natural vivo. Não, eu tava revendo um meme esses dias que eu compartilhei na época da pandemia. E antivax vivo também. Que é tipo, você que quer um mundo sem vacinas. Amigo, a pandemia foi um mundo sem uma vacina. Viu com essa? Voltemos ao bingo. Voltemos ao bingo. E essa questão desse medo acentuado, em crianças, o medo ou ansiedade pode ser expresso por choro, ataques de raiva, imobilidade ou comportamento de agarrar-se. Então, pais... Só criança? Amigo, coisa adulta que... Posição fetal. É bem simples, tá? Não, mas é porque, tipo, a criança, ela muitas vezes não sabe expressar... Entendi. Ela não consegue dizer de alguma forma. Exatamente. Papai, estou sentindo uma fobia. Estou sentindo medo ou ansiedade acentuados de determinada situação. Nem adulto consegue, amigo, falar isso. Mas, tipo, pra criança é ok, tipo, ela poder ter um ataque de raiva, ou poder chorar, ou poder... Enfim, entende? Entendi.
Tá certo. Então, pais, fiquem atentos. Meu filho tem medo d'água. Tá tudo certo. Sério? Miguel, ele já tomou um caldo, ele sempre teve medo de entrar em água funda. Pela primeira vez, depois de muitos anos, o Miguel tava lá na piscina comigo, ele aceitou ficar nas minhas costas, agarrado, e eu andar com ele dentro da piscina funda. Mais pra frente eu vou falar de um caso que aconteceu na minha presença e eu usei uma das técnicas daqui e deu certo. Mas enfim. Objeto ou situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo. É tipo... Não é... Ah, uma aranha. Pera, uma aranha! Não, é tipo... Uma aranha. É instantâneo. É, aranha, desliga. Shutdown. Cara, eu tive um exemplo agora que eu lembrei, eu acho que eu até comentei na primeira temporada. Eu tinha uma conhecida da época que eu jogava mais LoL, que ela tinha fobia de aranha. A gente foi jogar LoL tem uma personagem chamada Elise, ela vira uma aranha, a gente tava conversando, então, na Terra de Load você sabe quais são os personagens. Ela não viu que tinha Elise. No exato momento que a Terra de Load carregou e ela viu Elise no time da gente, pum, fulano saiu do jogo. Tipo, ouvindo isso, a minha fobia de aranha é mais tranquila. Shutdown, tipo assim. Fulana. Ela não. Aí depois a gente entendeu. Ela não. Não tinha se Não, tocado. ela não fechou o LOL. Ela desligou o PC. É assim mesmo. Ela fez. Tum! Bicho, teve uma vez, pô, bicho, esse dia foi tenso. Um primo meu tinha um livro, aqueles livros de imagens 3D. Mano. Tu abriu, tinha uma aranha. Não, eu abri, eu tava vendo, passarinho, formiguinha, e não sei o quê. Aí eu tô com o óculos 3D, tipo, e é massa, tipo, ver um negocinho pop-up. E eu já tinha fobia nessa época, bicho, eu viro uma página. E o pior, era uma porra de uma caranguejeira. Eu não devia ter 7 anos. Estourando 8. Amigo, o escândalo que eu dei. Pelo menos você não tocou fogo no livro. Pelo menos você não tocou fogo no livro. Porque não tinha algo inflamável à distância da minha mão. Ou conhecimento suficiente de como tocá-lo. Amigo, o shutdown que eu dei. Eu lembro até hoje. Eu tenho vívida... Aqui. A Carlinha tá quase voltando aqui já. O coração tava assim, se você não falar, eu falo. Exatamente. Então, assim, bicho, é uma reação instantânea. Não tem... Literalmente a pessoa, lembra, voltemos ao primeiro episódio. Sistema 1, Sistema 2. Sistema 2. É Sistema 1 100%. É 100% Sistema 1, amigo. Não é nem luta ou fuga, é fuga. Fuga. Fobia é 100% fuga. Fobia. Pronto, é porque tipo assim... Não, é fuga ou paralisia. Não, sim, mas tô dizendo assim, paralisia que deu merda total. A evolução falhou com você. Você vai ser comido por aquilo que nem existe. Mas assim, luta ou fuga, eu quero dizer, tipo assim, quando você tá em raça de luta ou fuga, você ainda tem 2 opções. Na A fobia, ela corta pela metade. É só uma. Não, na verdade é 3 opções, sendo que uma você... Perdeu. Perdeu, Playboy. A fobia, ela tira uma que é vantajosa. Ela elimina a vantagem. Ela elimina uma vantagem. Luta, fuga, que é boa. Tipo, você tá numa situação de perigo. Você tem 30% de chance de... Luta, 30% de fuga, 30% de paralisia. Esses 30% aqui você tomou no cu, tá? Porque é aqui que o leão te come, é aqui que deu merda, tá? Exatamente. Se você não correr, você pode não tomar a melhor decisão. Mas se você lutar ou correr, a sua chance de ficar vivo aumenta. É 100% maior. Paralisia nunca dá certo. Caraca, o pior que eu vou citar aqui o meu personagem favorito, não, mas do meu anime favorito. Ou você luta, ou você perde. Se você não luta, você não pode ganhar. Basicamente é isso. Tatakae. Aí, basicamente quer dizer então que a fobia ela faz ou foge ou paralisa. Então você subiu de 30% Pra 50%. Exatamente. de todo... Fobia é um traço muito filho da puta, bicho. Parabéns, você tem 50%. É cara ou coroa? É cara ou coroa? É cara ou coroa. Ou corro ou eu morro. Exatamente. E na verdade nem morre às vezes, é só tipo... Fale pro seu coração. Porque se você correr, você para de se apresentar daquilo que tá lhe causando a fobia. Em muitos casos. Mas assim, eu tenho que...
pesquisar isso mais, mas eu acho que, assim, não lembro de cabeça. Dá pra acontecer um aquilo caso... que o desenho animado, tipo, o cara apaga de medo e volta, cita a coisa lá e ele... Não sei, porque eu acho que a gente nunca experienciou isso, porque, tipo, quando a pessoa tem fobia de alguma coisa e ela apaga, alguém deve simplesmente tirar o estímulo fóbico. Eu seria a pessoa que queria testar só de sacanagem. E é por isso que você vai ser meu consultor acadêmico no meu doutorado. Não, essa parte a gente não vai... Você não pode me dar pra fazer isso. Imagina, fulano tem uma Não, fobia. não. Só fazer um teste aqui. O cara apagou, eu faço... A gente tira a coisa. Não, deixa aqui, pô. Porque Não é oval, mas é uma ideia até interessante pra gente saber o que aconteceria. Óbvio, é uma merda, deve violar algum direito humano nessa brincadeira, mas é uma ideia que vale a pena perseguir. Não, você vai violar o direito humano nessa brincadeira? Não, Se ela concordar, não. não, mas isso tem que ter o já assinado, mas enfim. Será que a gente consegue convencer alguém de fobia a ser exposto à fobia dela, sei lá, 2 vezes em rápida associação, só pra gente ver o que acontece? Talvez. Mas enfim, deixa pro doutorado. Vai lá. Voltemos à conversa normal. O board do meu futuro doutorado já vai estar vendo isso aqui. Verba negada. Mas enfim. Ou vai estar lá, tipo, pesquisa tal. Por que tem 1000 pratas aqui pra diversão? E por que isso tem um laboratório específico pra isso? Enfim. O objeto ou situação fóbica é ativamente evitado ou suportado com intensa ansiedade e sofrimento. Eu fujo de qualquer tipo de aranha. Assim, se eu tiver condições de matá-la, amigo, sou eu ou você? É você. Amigo, já tivemos essa conversa que a parte da luta, ela eliminou, tá? Então se você conseguir pegar a faca e ficar com ela na mão, vitória. Não, hoje, como eu falei, hoje a minha fobia tá muito mais controlada. Então, tipo, dependendo do tamanho da aranha, eu consigo pegar o chinelo e lapo. Justo. Tá, já estamos aí saindo da zona da fobia. Não, a minha fobia hoje tá muito mais controlada, bicho. Muito mais. Gabriel, uma semana antes de viajar pra Granja. Então. Não vou. Amigo, eu já digo não. Vamos pra uma... Não. Granja? Nem Tem a fudendo. possibilidade de eu encontrar com a caranguejeira. E eu não vou. Não vou. Não, eu tava conversando com uma colega minha que é estudante de psicologia, que... Caralho, aqueles amigos hippies. Ah, vamos fazer uma trilha. Não, é porque ela mora num dos interior daqui, Aham. e ela comentou, tipo, eu tô fazendo não sei o que do nada uma caranguejeira. Na casa dela. Amigo, você tá ligado que você nunca pisa na Austrália? A gente já teve essa conversa sobre isso? Amigo, vamos lá. Eu nunca vou pra Austrália mesmo. Ponto. Essa zona do planeta não existe pra você. Amigo, no dia que eu vi que tinha uma aranha grande o suficiente pra fazer uma teia, que o almoço dela é uma gaivota. Você sabe que tem chuva de aranha, né, na Austrália. Você sabe disso? Eu sei, eu não precisava ser lembrado. Voltemos ao assunto. Cara, O pior é que isso faz parte do assunto, essa é a merda. Essa é a merda. Mas o mais bizarro é que a gente tá usando muito esse exemplo da fobia de aranha pra explicar umas paradas muito bizarras. É porque, tipo, como eu sou o exemplo vivo, então, tipo... E claramente, quem mora na Austrália não pode ter fobia. Claramente. Os malucos não tem, pô. Psicólogo de fobia na Austrália morre de fome. Se fizer um levantamento estatístico, a Austrália deve ter a menor incidência de fobia do mundo. Provavelmente. Por Não, quê? talvez sejam outras fobias. Talvez. Mas assim, vamos lá. A galera que se tiver algum efeito genético, a galera que tá lá há muito tempo, os malucos não tem medo, não, pô. A galera convive de boa com uma aranha que tece uma teia, que é uma árvore. Caraca. A árvore é branca, neva lá, não. Vamos parar de falar da Austrália, por favor, porque tipo, minha fobia tá controlada pelo não útil também, né? Não força. Ok. As coisas que eu falo são coisas que eu tenho certeza que, tipo, eu consigo falar sem ter Eu reação. não consigo lidar com a Austrália. Austrália não. Então toca a volta à Austrália. Então toca a volta à Austrália. Austrália, não. Nova Zelândia, ok, tem um negócio lá do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tal, é o único lugar da Oceania que eu vou. Austrália, esquece. Nem fudendo. Nem fudendo muito. Ai. Mas enfim, medo ou ansiedade é desproporcional em relação ao perigo real imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto sociocultural. Fobia de leão? Não dá pra ter fobia de leão no Brasil. Exatamente.
Você não vai ter medo de 2 caras numa moto na savana africana. Não sei, nunca fui lá. Rapaz, a chance de acontecer... Agora, você acha que se acontecer... Não, é porque lá na África tem muito das guerrilhas e tal, então pode ser não, que, eu pode imaginaria ser que que os seja- 2 caras na moto sejam da guerrilha. Aí acho que Não, eu tenho... não, a pergunta é, o quão comum é 2 caras numa moto de uma guerrilha estarem dando rolê numa savana? Amigo, eu não quero descobrir, mas eu tenho certeza de uma coisa. Os 2 caras numa moto de uma guerrilha na savana é pior que os 2 caras na moto do Brasil. Manga curta ou manga longa. É verdade, é verdade. É verdade. Aqui eu só perco minha carteira, meu celular e no máximo minha dignidade. E 2 coronhadas, só pra ficar esperto. Lá é manga curta ou manga longa, amigo. Então, Manga curta, manga longa, pesado. Manga curta. então o medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente com duração mínima de 6 meses. Lembra a questão da cronicidade? Sim, sim. Mínimo de 6 meses. Medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, por exemplo, fobia de avião. Você não vai viajar de avião? Só que se você for uma pessoa que tem que viajar a trabalho... que é um caso muito fácil. Você tá ligado que Assim, tem, você fácil, tá ligado que fácil, tem um fácil- ator, tem um ator famoso recente que a gente tava até conversando sobre algum filme dele, que ele tem isso, né? Ele não viaja de avião. Johnny Depp? Não, Johnny Depp não. Mas Não, que o que a gente conversou mais eu recente acho que foi foi o Johnny cara que Depp. fez Senhor dos Anéis. O Vigo? Acho que é o Vigo. Eu acho que é ele. Eu não lembro não, mas tem um cara que é desses Nossa. atores assim, de filme nerd que o cara tem medo de avião. É tipo, por que o filme demorou, tipo, sei lá, 3 meses a mais? Porque fulano não viaja. A gente teve que ir De pra navio. outro continente, o maluco foi de navio. A gente mandou aqui. Ele saiu 3 meses antes pra chegar lá na gravação e a gente foi depois de avião. Ok, justo. Um exemplo muito fácil de entender dessa questão do prejuízo para a vida profissional, social, etc. Você ser um engenheiro civil com medo de altura. Ah, você pode construir casa. Dá tudo certo. Prédio. Eu sei, mas você pode construir casa, eu sei. Amigo- Dá pra lidar. Não lide com o problema... Eu já ouvi caso de cara, de engenheiro civil que tem fobia de altura e, tipo, não subia na casa. Não subia no segundo andar de uma casa. Cara, eu sei quem não tem fobia de altura, amigo. Peão de obra. Pra quem não sabe, eu trabalho numa loja que atende construção civil. A quantidade de história que eu tenho de peão de obra é maravilhoso. E, É por um novo último... mundo de aventuras. Pokémon Johto. E o perigo é bem maior. Enfim, e por último, e não menos importante, a perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental, incluindo medo, ansiedade ou esquiva de situações Aquele associadas à situação... Associadas a sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes, objetos ou situações relacionadas a obsessões, transtorno obsessivo compulsivo, evocação de eventos traumáticos, PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Esse é aquele check que diz assim, ó, só é fobia se antes você checar PTSD não for, se você chegar toque não for, se chegar ansiedade, não, agorafobia, se não for nenhum desses 3, aí é fobia. ansiedade social, ansiedade de separação, tudo isso. Checou tudo isso, não é nenhum desses, beleza, fobia. Peraí, agorafobia, essas outras fobias sociais é uma... Agorafobia é tipo... Eu não, assim, eu Eu peguei não- isso aqui do DSM. Mas eu não entendi por que eles separaram, foi só essa. Amigo, enfim, Se bem que eu só sigo. Tipo, essa galera é mais esperta que eu, sabe? Tipo, pessoas mais inteligentes que eu disseram. pessoas mais inteligentes que eu falaram isso e, tipo, eu só acato. Quando eu tiver um doutorado, aí talvez eu me dê o trabalho de questionar. Antes disso, Não, mas assim, existe um porquê de eles separarem ou não? cara, se existe, eu não sei. Tá, tudo bem, vamos ficar aí com essa dúvida por enquanto. Tá. E especificar. Talvez terceira temporada a gente responda. Especificar. Fobia. Peraí, onde é que eu. Aqui. Animal, ambiente natural, sangue, injeção machucado, situacional, outros. Certo. E aí vamos lá um pouquinho para a questão da história da fobia e de como ela se desenvolve no ser humano e como isso gerou possíveis tratamentos. Você já ouviu a história do menino Hans?
Lembro vagamente. Tá, a história do menino Hans é um menino no século XIX, se eu não me engano, que... Vamos lá, o que acontece? Existe uma coisa na psicologia chamado teoria do aprendizado em 2 fatores e... Meu Deus, fugiu... Menino Hans é o boy que, tipo, privaram ele de ter uma emoção específica. Não, esse é o... não lembro o nome desse, mas o menino Hans é o que tem fobia de cavalo. Eu lembro vagamente, realmente. Eu Tá. lembro bem vagamente. Quando a gente fala de condicionamento, a gente tem estímulo condicionado. O condicionamento de Pavlov, do cachorro de Pavlov. Doguinho de Pavlov, coisa Doguinho que a gente de Pavlov. Você tem um estímulo condicionado, que é um estímulo neutro, Uhum. e um estímulo incondicionado, que é um estímulo que te gera uma resposta. No exemplo de Pavlov, é tipo, o estímulo neutro, sininho. O estímulo condicionado. Góticas. Foi mal, eu tava esperando muito pra fazer essa piada. Se você teve Cartoon Network e Nickelodeon, amigo. No começo dos anos 2000, amigo, Gótica. você sabe do que a gente tá falando. Góticas. Mas enfim. No caso do cachorrinho do Pavlov, era comida. Aham. Que ele vê a comida, ele sente o cheiro da comida, ele começa a salivar. Uhum, certo. E aí, resposta incondicionada é a resposta esperada. Tipo, comida, salivar. Certo. Resposta condicionada é quando você junta o estímulo condicionado, o estímulo neutro, com o Ouvir o estímulo... sininho e salivar. Exatamente. Então, tipo, qual que é a ideia? O Pavlov, ele pegou o cachorro dele, bate o sininho, traz comida. Bate o sininho, traz comida. Toca o sininho, comida, sininho, Toca o comida. sininho, cachorro saliva. Vai chegar uma hora que toca o sininho, o cachorro saliva sem a comida. Vamos lá, gente, lembra rapidão aqui, The Office, a série. Caraca! Os Não, cara- não, não. Chiu, eu vou fazer um post sobre isso. Não dá spoiler. Tá bom, beleza. Tá Vida que salvo segue. no meu celular pra fazer Vida um que post. segue, procurem o Instagram do Lee Avery e vai ter lá um episódio de The Office, Doguinho do Pavlov. Exatamente. E depois vocês vão entender por que eu falei que góticas. Enfim. E aí o que acontece? Aconteceu esse condicionamento com cavalos com o menino Hans. Que um dia ele viu um cavalo sofrendo um acidente, tipo assim, aquele acidente tipo carruagem batendo, cavalo com perna quebrada, tipo aquela coisa assim. Você tá ligado que cavalo, depois de morto muito tempo ao léu, ele explode? Ah, o quê? Cavalo morto, largado na beira da estrada com o tempo, ele explode? Sim, sim. Pronto, você só precisava ver o cavalo explodindo. Mas ele nem chegou a ver o cavalo explodindo, tipo. Nossa. E aí o que acontece? O cavalo era um estímulo neutro pra ele. Só que ele teve essa experiência traumática Aham. e virou um estímulo condicionado, logo passou a ter fobia de cavalo. E o cavalo nunca fez mal pra ele. E o cavalo nunca mais fez mal pra ele. Só que aí a gente entra em alguns poréns. Tipo, essa teoria fez muito sentido antigamente. Hoje ela já meio que caiu por terra. Mas é interessante a gente saber por causa de história. Tem um negocinho chamado aquisição vicariana, que acontece quando o indivíduo aprende um medo assistindo outra pessoa ter experiência traumática. O cara da carruagem que capotou por causa do cavalo e morreu por causa disso. Exatamente. Só que o que acontece? A teoria de aprendizado em 2 fatores, ela não batia com a teoria da aquisição vicariana. E isso meio que derrubou por terra essa teoria. Porque uma a gente sabe que funciona, a outra era só... Vamos Exato. testar. Que, no caso, falha na aquisição de fobias a partir de situações de medo. E há pesquisas que já provaram que as pessoas podem ter experiências traumáticas e não desenvolverem fobia. Então, Não necessariamente... aquela mesma conversa que a gente já teve também gravando o episódio de PTSD. Não é porque você sofreu um trauma. nem todo trauma, nem todo estresse é traumático. Isso. Então, nem toda vez que você tiver um problema, você ganha um transtorninho. Exatamente. Às vezes é só herança familiar. Genética. Existe também uma dificuldade de produzir medo em laboratório. Porque é tudo controlado. Exatamente. Ou seja, é muito difícil produzir uma resposta de medo sustentável. Então talvez a sua ideia não dê certo mais por causa disso do que... Oxe, me deu uma pegadinha do Silvio Santos por 30 segundos e eu resolvo seu problema. O cara que falou isso, o cara não conhece pegadinha de televisão, irmão. Não, beleza. Eu já tô tranquilo que a gente não vai ferir nenhum direito humano com isso, porque... Porque os caras não feriram. Amigo, se os direitos humanos não vieram bater no SBT, tá tranquilo. Amigo, teve coisa pior. Eu já falei pra você que teve um cara que foi fazer uma pegadinha dessa de palhaço assassino no meio da madrugada. Aí os caras pararam o carro, a distância segura. Irmão, tá tudo bem? Irmão, tá tudo... O palhaço, o cara vestido de palhaço começou a avançar em cima dos caras. O maluco... Clock. Mas enfim, outro problema está relacionado com a chamada teoria da equipotencialidade,
que parte da ideia de que qualquer estímulo pode se tornar um estímulo condicionado se for combinado com um estímulo incondicionado aversivo, o que não é algo sustentável. E aí, a gente também tem a questão de distribuição ilógica de medos. Muitas pessoas desenvolvem fobia sem nenhum trauma inicial. Eu já tentei achar diversas formas da onde que veio esse meu medo de aranha. Não acho. Pergunto pra minha mãe, alguma coisa? Não. Ancestrais, amigo, ancestrais. Enfim. Inclusive, eu acabei de lembrar um negócio que dá pra gente fazer uma pessoa de teste. Desculpa, Amanda. A Amanda tem medo daquelas estátuas humanas. Gente pintada de... Sim. Lembra que teve um corujão em que Reinaldinho se vestiu de Fred Mercury prateado? Ah, A Amanda tava com medo. Ela não olhava pra ele. ok. Desculpa, Amanda, mas eu acho que eu vou trocar você com a estátua humana. E aí hoje a gente tem o modelo cognitivo, que aí no caso o medo gera uma resposta pré-consciente de ameaça. Essa resposta pré-consciente ativa o modo ameaça Uhum. e o modo ameaça ele vai levar para a resposta luta, fuga ou congelamento. Já conversamos. Congelamento ou fuga. Exatamente. Eu sei que a ciência, os caras estão dizendo que você ainda luta. Amigo, provavelmente não. Não, a luta é tipo... É raríssimo de ver luta com alguma coisa que é 10%. fobia. 40, 40, 10. 45, 45, 10. 50, 40, 10. Pronto. Pega lá cá. Minha outra proposta. E como é que a gente trata a fobia? Expondo ao medo. Por isso que tratamento de fobia é tão complicado. Porque, bicho, você tem fobia... Eu por exemplo... Eu teria que pegar uma gaiolinha, botar uma caranguejeira aqui, deixar ela aqui de boa e conversar com você. Não. Assim, caranguejeira, esquece, apaguei no primeiro dia. No máximo, aquelas... Sabe aquelas aranhinhas? Tá ligado? Tem uma animação. Você não deve ter visto. Tem Lucas da Spider. Lucas da O Spider. pior que eu amo Lucas. Pronto, eu teria que botar uma aranhazinha daquela aqui pra você. Por exemplo, tem uma aranha chamada aranha-pavão. Ela dança, ela faz dancinha. Pronto. Teria que ser uma daquela. Teria que ser uma daquela. Pra Certo. começar. E aí, indo de pouquinho em pouquinho. Ou faz o que é mais desconfortável de todos. Que, tipo... é o que eu ia comentar que, tipo, eu fiz isso e, meu Deus, funcionou, mas, tipo, eu me senti... Eu me arrependo. Não, me arrependo. Não, eu não me arrependo porque resolveu um problema, mas, tipo... Eu me senti um babaca. Nossa, eu me senti muito babaca. Voltamos pra conversa que a gente tava tendo antes do podcast. Exatamente. Nossa, eu me senti muito babaca, porque, tipo, foi com uma criança que você conheceu, eu não vou citar nomes, Eu sei a criança. que tinha fobia de areia. Uhum. Aí eu olhei pra mãe. Me deixa eu resolver a fobia de areia dele? Uhum. Aí ela, deixo. Carta branca. Carta branca. Beleza. Fulaninho, chega aqui. Larguei ele no parquinho de areia. Isso é inundação. Uhum. É uma técnica, é a técnica que mais gera desconforto no indivíduo. O boy claramente queria se ele pudesse, na hora que você arremessou, ele desafiou a lei da física, ele parou. Já viu os vídeos do bebê sem querer tocar grama, que o pai vai descendo assim, aí o bebê abre espacate pra não tocar na grama? O moleque, parquinho de areia, boy, tum. Sou o Jean-Claude Van Damme, um pezinho em cada ponta da bandeira aqui. Exato. É muito... Inundação, bicho. É muito desconfortável. Mas gera os resultados mais rápidos. Certo. Mas, de novo, muito desconforto. Então, assim, não precisa ir direto pra inundação. Claro, eu não vou trocar você com um leão numa jaula. Exatamente. Não, até porque, tipo, aí você não vai curar a fobia, você vai só matar a fome do leão. Depende de qual era o meu problema inicial. Mas é isso. Vamos pra aquela call to action? Calzinha to action. Call to action. Senhoras e senhores, meus queridos, Cancela o Fábio. cancelem, me xinga, pode me xingar, tá liberado. Tá certo? Aperta no like, aperta no dislike. Dislike também, não tem Tá problema. Mas se inscreve também, escreve pra vir Se aqui na inscreve. rede da semana que vem. Exato, dá o rage, comenta. Isso, Tem sininho. fobia? Dá uma comentada aqui. Isso, dá um comentário no Instagram, sininho, Instagram, @destilaria mental. @f.a.cob. e o seu, como você fez o errado, era pra ter falado o seu e eu falava o meu. Não sei o seu de cabeça não. @lievre.psi. Coisa mais fácil do mundo. Amigo. Meu sobrenome. Eu Você falei, falhou. Garoteou, foi Eu não- garoto. Eu não tô adaptado ao mundo moderno, amigo. E assim, gente, vamos agradecer novamente aqui pelo Estúdio NPC, tá certo? Núcleo de Produção e Comunicação, que é o nosso parceiro, Patrocinador. patrocinador, amigo, camarada, companheiro, Amigo de fé, irmão camarada. isso.
Tá certo que tá ajudando tudo com a gente aqui. Beleza. Então, E embala pra viagem. that's all, folks.